paz, meu irmão. Tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um, em nome de Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, receber a nossa adoração. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui em espírito. Eu aqui, você aí, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, ou onde você está com o seu celular ou com o seu computador. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Eu creio que Deus tem algo para mim e para a sua vida nessa noite. Eu aprendi algo do Senhor que é impossível nós chegarmos na presença dEle. É impossível um dia nós passarmos pela presença dEle ou Ele estar diante de nós através da sua presença, através da sua palavra, através do louvor que nós damos a Ele. É impossível nós estarmos diante dEle e nada acontecer conosco e nada mudar em nós. E é por isso que eu tenho certeza que hoje algo vai mudar na minha e na sua vida. Hoje Ele vai falar ao meu e ao seu coração. Hoje Ele tem algo para mim e para a sua vida, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Amém? Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida e o seu coração. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar esse culto que não é a mim, esse culto que não é feito para você, esse culto que não é feito para o homem, não é feito para a carne, não é feito para uma denominação, não. Esse culto é feito para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda adoração, de toda o nosso louvor, a nossa oração, só Ele é digno. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renovou sobre a nossa vida. Nós te louvamos e nós te agradecemos pelo teu amor. Ó, quão grande é o teu amor para conosco, que nos permite mais um dia, que nos permite que nesse dia de hoje nós possamos nos aproximar do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, esteja com cada um de nós, flua através de cada um de nós. Eu creio, Senhor, que a igreja somos nós, o teu corpo, aqueles que estão ligados a ti. Senhor, não são paredes, mas são pessoas. Não são, Senhor, Deus Pai, salões, mas são pessoas que estão ligadas ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é o Senhor que age em nós, é o Senhor que opera em nossas vidas, é o Senhor que opera em nossos corações. Da mesma forma que o Senhor operar aqui, enquanto nós estamos louvando aqui, enquanto nós estamos orando e falando da tua palavra aqui, que o Senhor possa operar da mesma forma nas casas, nos corações, nas vidas que estão escutando esta palavra. Espírito Santo, muda vidas, transforma corações, muda lares, restaura vidas diante do Senhor, restaura vidas diante de ti, Senhor, ressuscita vidas diante de ti. Espírito Santo de Deus, eu apresento as nossas vidas, todas as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor seja luz sobre cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Louve ao Senhor com todo o teu coração, exalte a Ele, se concentre a Ele. Não fique atento a várias coisas nesse momento. Tira um tempinho. Aí onde você está, se separa um pouquinho. Eu sei que nós estamos muitas vezes nas nossas casas, algumas coisas chamam a nossa atenção, mas eu quero te convidar nessa noite, se separa ao Senhor, realmente entregue um culto a Ele nessa noite. Não fique conversando, se você puder, não fica andando, não fica saindo daí, de perto da onde você está escutando esse culto. Tenha reverência ao Senhor nesse culto. Cultue como se você estivesse aqui no templo. Cultue como se você estivesse aqui conosco, como se você estivesse e verdadeiramente está diante de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe. Aleluia. A paz, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor ela alcance a tua vida essa noite. Como o pastor já falou, fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida hoje. Você não está nessa live à toa, não é o destino que te colocou aí, é o Espírito Santo que te trouxe a assistir esse culto hoje. Eu tenho certeza que você vai ser impactado e cheio da graça e da presença do Senhor. Amém? Que Ele seja exaltado através das nossas vidas.
Aleluia, glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Louve ao Senhor com toda a tua intensidade. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Que Ele seja sempre exaltado através das nossas vidas. Sabe, você e eu temos o papel de exaltar o nome do Senhor aqui nessa terra. Aleluia, aleluia. Só Ele é aquilo que nós precisamos. Senhor, Tu és o fogo que consome, Tu és a água que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas. Tu és um noivo desejado em meio às nações. Vem com Teu fogo e consome meu coração. Vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e
dissipa as trevas. Vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Senhor, tu és o fogo que consome, tu és a água que purifica o homem, e o teu Espírito habita aqui dentro de nós. Então vem, tu és a luz que brilha em meio às trevas, tu és a fonte que jorra sem reservas, tu és o noivo desejado em meio às nações. Vem com teu fogo e consome meu coração. Vem com tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com tua luz e dissipa as trevas. Vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Vem com teu fogo e consome meu coração. Vem com tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com tua luz e dissipa as trevas. Vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em te encontrar. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A noiva do Senhor está ansiosa em encontrar o rei. E eu quero dizer para você, o rei está voltando. Se prepare, que a noiva esteja preparada para o retorno do noivo. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja dentro da casa de cada um de vocês nesta noite. Amém? Nós vamos dar continuidade ao culto. Coloque a mão no teu coração neste momento. Assim como o Senhor tem falado conosco através das canções, eu creio e acredito que Ele também continuará falando conosco através da palavra que é viva e eficaz na nossa vida. Amém? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje na tua casa, de podermos junto, Pai, celebrar, engrandecer e glorificar o teu santo nome, pois somente tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. Espírito Santo, vai entrando agora em cada lar, em cada família, em cada casa, Senhor, aonde, meu Pai amado, a minha voz chegue, que chegue também a tua paz, chegue a tua alegria, chega, Senhor, a provisão do Senhor, chega a libertação, chega a cura, meu Pai, que as portas, Senhor Jesus, os ferrolhos, os agrilhões caiam por terra, seja despedaçado e se abra nesta noite. Que todo tampão, Senhor Jesus amado, e que todas as vendas, Senhor, nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Para que ouvindo a Tua palavra, nós possamos entender, compreender e colocar em prática o que o Teu Espírito tem falado em nós. Senhor, nós Te exaltamos, bendizemos o Teu santo nome. Senhor, nós estabelecemos o Teu trono de justiça, de paz e de amor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nesta cidade, nesta nação. Nós declaramos o Senhor
como o único Senhor desta nação, como o único Senhor deste estado, como o único Senhor desta cidade, como o único Senhor desta casa, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, usa-me com ousadia nesta noite para pregar, para anunciar e para falar aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 5. Nós vamos falar hoje de palavra. O tema seria segundo a tua palavra. Lucas 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genazaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estava lavando a sua rede. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Eles então arrastaram seu barco para a praia, deixaram tudo e seguiram. Amém? Nós vamos falar um pouquinho dessa história. E nós vamos falar qual a palavra que nós temos ouvido. Aqui então, Jesus está nos contando a história. Lucas está nos contando que Jesus, ele estava ali pregando e a multidão estavam apertando Jesus. E aí ele olha e vê 2 barcos parados. 2 barcos onde os pescadores estavam lavando as suas redes. Então Jesus entra num desses barcos, qual pertencia a Simão, Pedro, e pede para ele levar ele, afastar ele um pouco. Pedro então obedece o que Jesus pede. Pedro então faz o que Jesus pede. Vamos agora imaginar a cena. Os pescadores, eles pescam na madrugada, à noite. Esses homens, eles estavam vindo de uma pesca frustrada. Eles estavam saindo de algo decepcionado, de uma noite infrutífera, de uma noite que eles não pegaram nada, de uma noite onde eles passaram à toa, de uma noite de desperdício, cansados, agora de ficar uma noite toda trabalhando sem ter nada, trabalhando sem conseguir nada, uma noite onde eles não tiveram nada para contar, nenhum peixinho. Eles agora estão lavando a rede, porque as redes têm que estar prontas para a noite que vem. Mas Jesus então chega diante de Pedro, entra dentro do barco e pede para Pedro afastar o barco. Pedro automaticamente, sem pensar 2 vezes, Pedro logo afasta o barco.
Isso me leva a crer que Pedro já conhecia Jesus. Pedro já sabia quem era Jesus. Pedro já havia falado de Jesus. Ele já ouvia alguma pregação de Jesus. Então ele obedece e ele ajuda Jesus naquele momento. Mesmo estando cansado, mesmo estando decepcionado, mesmo estando numa noite frustrada, mesmo estando num dia mau, ele então ajuda Jesus naquilo que Jesus pede. Jesus não ofereceu nada para Pedro. Jesus não falou nada que ia abençoar a vida dele. Jesus não disse nada para ele. Jesus entrou e deu ele uma ordem, falou: me leva. E Pedro o leva, e quando Pedro obedece, quando Pedro faz isso, então aqui vem a chave desta palavra. Jesus então fala assim para ele: agora vai para o alto mar, leve o seu barco para as águas profundas e lancem a rede. Pedro então fala assim: Senhor. Irmão, nós estamos falando de pessoas aqui que têm um costume, uma cultura. Ele não ia chamar de mestre e de senhor uma pessoa que ele não temesse, uma pessoa que ele não conhecesse. Ao ele falar isso, ele conhece, ele sabe quem é Jesus. Ele fala assim: Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Mestre, nós jogamos a rede. Senhor, nós fizemos isso. Quem é um pescador? Quem poderia conhecer mais sobre pesca? Pedro, ele provavelmente vem de uma família que é pescadores. Ele vem de uma família que passa de tradição em tradição, de pai para filho. Ele conhecia o mar. Ele sabia qual era o dia de pescar. Ele sabia qual era a hora de pescar. Ele não ia pôr o seu barco à toa no mar. Ele conhecia todas as manias, todas as artimanhas. Ele sabia muito bem como fazer. Porque disso ele conhecia. Ele tinha a prática. Não era a primeira vez. Mas então ele diz para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda. Senhor, não tem nada lá. Senhor, o horário de pescar não é agora. Mas, segundo a tua palavra, olha o que diz lá. Ele fala, 5. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Mas porque o Senhor está falando, mas porque é o Senhor quem está mandando, mas porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou fazer o que o Senhor me pede. Irmão, você está entendendo aqui a situação a qual Pedro está vivendo? Pedro, ele está saindo de uma noite frustrada. Pedro, ele está saindo de uma noite decepcionante para ele. Pedro está saindo de uma situação triste, de uma situação humilhante. Mas ele então ajuda Jesus, ele serve Jesus, mesmo ele estando cansado. Então Jesus vê o caráter daquele homem. Jesus vê quem é aquele homem. Ou seja, Jesus já conhecia. Ele não entrou no barco de Simão Pedro à toa. Então ele fala: vai para o alto mar, lança a rede. Senhor, eu sei que não é hora de pescar. Eu sei que a noite já foi ruim. Mas porque o Senhor está mandando eu pescar, porque a palavra está vindo do Senhor, eu sei quem é o Senhor. Eu vou lançar a rede, porque na tua palavra tem poder. Então ele lança a rede. E quando ele lança a rede, a palavra do Senhor fala que eles não conseguem, ele faz sinal para o outro barco, aqueles que estavam lá na praia, que também não tinham pescado nada, vinham ajudar. Os dois barcos se enchem a tal ponto que eles quase vão a pique.
É uma pesca extraordinária, é algo que eles nunca tinham pescado, é algo que eles nunca tinham visto, é algo que nunca tinha acontecido na história, é algo que nenhum daqueles pescadores tinha conhecido. Ou seja, seria uma história de pescador se não tivesse ali pessoas para testemunhar o que tinha acontecido. E eles então levam o barco para a praia. E quando ele leva o barco para lá, ele reconhece e fala: Senhor, eu sou um pecador, afasta-se de mim. Mas olha o que Jesus diz para ele. E Jesus então fala assim para ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Irmão, Jesus vai até você do jeito que você está. Triste, decepcionado, angustiado, com medo, inseguro, numa noite turbulenta, num dia de agonia. Mas para você ir até Jesus, você tem que deixar algo. Para você seguir Jesus, você tem que deixar algo. Essa pesca seria a pesca que mudaria a história daquele homem. Seria a pesca que ele poderia ficar para sempre, talvez, sem pescar. Seria a maior pesca da sua vida. E olha o que Jesus fala, tenta entender. Você na sua cabeça, no seu raciocínio agora, entender. Jesus falou assim: não temas, pois de agora em diante você vai ser pescadores de homem. Hoje nós sabemos do que essa palavra quer dizer, mas você imagina neste dia o que passou na cabeça de Pedro? Sabe o que passou? Se ele falou para mim lançar a rede e eu pesquei peixe, se ele está dizendo que eu vou pescar homem, eu não sei como, mas de uma coisa eu sei, eu vou pescar. Eu não sei como, mas eu sei de uma coisa, eu vou pescar porque a palavra está vindo dele. Quem está falando é ele, quem disse é ele. Se ele diz, então vai acontecer. Neste momento, o que está acontecendo? Deus, Jesus está liberando uma palavra sobre a vida de Pedro. Jesus está falando algo para Pedro. Pedro então deixa tudo, não pensa duas vezes. Se ele fez isso com os peixes, ele vai fazer muito mais com os homens. Eu vou pescar muito mais homens. Mas ele não tinha nem noção do que Jesus dizia. Mas segundo a palavra de Jesus, ele então segue Jesus. Vamos continuar. Mateus 14. Volta aí 2 livros para trás. E a experiência da palavra na vida de Pedro continua. Mateus 14. Mateus 14, do 16 ao 19. Ali vai contar a história para nós da multiplicações de pães. Vai dizer que ali conta nesse versículo, nesse capítulo, conta quando João morre. Então Jesus fica sabendo o que aconteceu. E ele monta no barco e vai para um lugar distante. A multidão, sabendo disso, a multidão então segue Jesus. Fala assim, no 14, do 16 ao 19. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. O que está acontecendo aqui? Eles estão no deserto e ali Jesus está ensinando a multidão já está ali há algum tempo. Então os discípulos falam: Senhor, já está tarde, despede ele, pede para eles irem embora, porque assim eles podem ir na aldeia, procurar algum lugar para comprar alguma coisa para eles comerem. Faz tempo, Senhor, que eles estão aqui. Então Jesus aqui no 16 vai dizer assim: eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. Jesus fala para os discípulos: dá algo para eles comer? Então, no 17, eles lhes disseram:
Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: traga-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu pães. Em seguida deu aos discípulos e este à multidão. Irmão, se você pegar 5 pães e dividir entre 12 pessoas, presta atenção, você consegue. Sabe na mão de quem que se multiplicou o pão? Foi na mão dos discípulos. Jesus aqui está colocando eles para começar a viver algo diferente. E quem está aqui? Pedro. Pedro que agora conhecia a palavra. Pedro que sabia do poder. Imagina você agora chegar Estão ali sentados 100 pessoas e você com um pedaço de meio filão na mão para dividir para 100 pessoas. É isso que está acontecendo. Eles estão agindo, eles estão andando, eles estão caminhando, eles estão seguindo uma palavra de Jesus. E qual que é a palavra que Jesus dá? Dê à multidão. Vocês podem alimentar a multidão, porque eu já coloquei na mão de vocês. Já está aí. Então os discípulos, eles começam a alimentar a multidão. Jesus faz esse milagre, mas o milagre da multiplicação acontece nas mãos dos discípulos. É eles que veem aquele pão, em vez de diminuir, crescer. É eles que veem aquele pão, em vez de acabar, se multiplicar cada vez mais. A palavra vai nos dizer que no final de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobraram-se 12 cestos de pães para cada discípulo ainda carregar. Então Jesus está ensinando eles algo. Jesus está levando eles a viver uma experiência. Jesus está mostrando o que a palavra dele, a ordem dele pode acontecer se eles obedecerem. Logo em seguida, o que vai acontecer? Jesus então pega e fala para eles ir para o mar, que ele iria despedir a multidão. No 14 mesmo, do 27 ao 30, vai falar essa história. Então Jesus pede, eles montam no barco e vai para o mar. E Jesus então despede a multidão, sobe para a montanha para orar sozinho. E Jesus ali está orando e fala que Jesus olha e vê o barco deles dando as ondas, dando ao barco, a ponto de o barco se arrebentar, a ponto de o barco ir a pique. Então Jesus vai sobre as águas até ele. Olha o que diz. No 22, para vocês entenderem. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto eles despediam a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente disse-lhe: coragem, não temas, sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, eles estão acabando de sair da onde? Da multiplicação de pães. Eles acabaram de ver o milagre acontecer nas próprias mãos dele.
E quando eles estão ali no mar, fala que o vento estava muito forte, o vento estava dando contra o barco estava a ponto de afundar, de naufrágio. E aí eles veem Jesus vindo e ficam com medo, porque eles pensam que é um fantasma. E logo que eles começam a gritar de medo, Jesus diz: não temas, sou eu. Pedro então, sabendo e tendo a experiência que ele teve com Jesus, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir. Irmão, o vento estava balançando, o vento não tinha parado, o vento estava forte. O vento estava a todo momento chacoalhando aquele barco, chacoalhando aquele mar. E ele então fala: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir. E Jesus fala assim, ó, vem. Pedro então coloca os pés sobre as águas e ele começa a andar. Imagina a cena. Ele começa a andar, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo. E aí sabe o que acontece nesse momento? Nesse momento Pedro ele começa a olhar para os lados. Então a palavra fala que olha o que acontece aqui. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Lembra do que a gente falou? Lembra do primeiro livro que a gente leu, em Lucas 5, aonde Jesus fala para ele ir para o mar, ir para o alto mar e lançar a rede? Jesus manda ele ir para algo onde ele conhecia. Jesus manda Pedro pisar num terreno onde Pedro conhecia. Jesus manda Pedro andar nas águas que ele já conhecia. Jesus manda Pedro ir em algo que ele já conhecia. Pedro tinha todo o conhecimento sobre aquele mar. Pedro tinha todo o conhecimento sobre a pesca. Pedro sabia de todas as coisas. Naquele momento Pedro tinha uma experiência humana ali. E sabe o que acontece? Jesus leva ele para uma experiência espiritual. Porque o que aconteceu ali, o que fez aqueles barcos encherem de peixe, aquelas redes encherem de peixe, foi a palavra de Deus. Pedro então teve uma experiência. E por isso ele crê quando Jesus fala para ele que ele vai ser pescador. Aonde ele tinha uma experiência carnal, aonde ele tinha uma experiência humana, Jesus fez ele ter uma experiência espiritual. Algo que ele não podia explicar, algo que ele não podia entender, algo que o conhecimento dele não podia dizer. Como que aquelas redes encheram de tal forma? No momento que não era para pescar, numa hora que não era de pescar, ele não podia entender o espiritual na carne. Mas aqui agora, neste momento, Pedro está numa experiência totalmente espiritual. Pedro está vivendo algo totalmente espiritual. Porque, irmão, Pedro nunca andou sobre as águas e nem ouviu falar de ninguém que andava. Pedro ele só toma essa atitude porque lá atrás ele teve uma experiência com Cristo. Ele sabia do que podia acontecer. Por isso ele diz: se é o Senhor mesmo, se o Senhor mandar eu andar, eu poderei andar. Sabe o que está acontecendo? O vento não havia parado. O vento estava a todo momento. Imagine você agora, só de pensar de saltar daquele barco sobre as águas. Pedro agora começa a andar totalmente numa palavra. Qual que é a palavra que Pedro está andando? Vem. Porque se Jesus mandou ele ir, ele sabe que ele pode ir até Jesus, que a palavra do Senhor é verdadeira, que o que Jesus disse é verdade. Jesus não ia mandar ele andar para ele poder afundar. Jesus não ia mandar ele ir sobre as águas para ele afundar. Ele então olha para Jesus e ele começa a seguir Jesus. Ele está totalmente numa experiência espiritual. Ele está vivendo algo espiritual. Ele está vivendo algo que Jesus disse para ele que ele poderia andar, que ele poderia viver. Mas em nenhum momento Deus cessou o vento. Em nenhum momento o vento havia parado. As águas, irmão, estavam nos pés, umas águas geladas, porque era de madrugada. Aquela água fria molhava a roupa dele. O vento balançava ele a todo momento, mas ele permanecia firme na experiência que ele estava tendo com Jesus, até que por um momento ele se distrai. Sabe qual é o momento? Quando fala aqui, ó:
Mas quando reparou para o vento, quando ele olhou para o vento, ele teve que tirar o olho da palavra. Quando ele tira o olho daquilo que Jesus tinha dito para ele, ele olha para o vento, ele começa a querer entender como que os pés dele poderiam estar andando sobre as águas sem se afundar. Como ele poderia andar com todo aquele vento que quase quebrou um barco sem o derrubar. Agora Pedro está vivendo uma experiência espiritual, querendo entender na sua carne o que está acontecendo. E sabe o que acontece nesse momento? Ele afunda. Porque aquilo que é espiritual não se discerne na carne. Aquilo que é espiritual a carne não entende. E quando ele começa a afundar, ele então grita: Senhor, salva-me. Você está vivendo numa experiência com Deus. Não adianta você querer entender nessa carne. Não adianta você querer entender o que está acontecendo. Porque se você tirar o olho da palavra que Jesus te disse, você vai afundar. A sua carne não é capaz de entender. Anda. E o vento não para. E as ondas não param. E você não afunda. Se os seus olhos continuar no Senhor. Se os seus olhos continuar na palavra. E sabe o que em Gênesis diz? Que Ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus. E todas as coisas foi criada por Ele. Por quem? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Se Ele mandou você ir, se Ele mandou você andar, se Ele mandou você pisar, se Ele mandou você parar, se Ele mandou você virar, se Ele mandou você obedece, se Ele não mandou você não vai, mas se Ele mandou você vai. Não olhe para os lados, não tente entender o que está acontecendo. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que o mundo está falando, não importa quão violento, quão furioso o vento está, não importa tão bravo, não importa a quantidade de ondas que vem sobre você, você não pode afundar, você não pode ir ao naufrágio, porque o Senhor falou: vem. Eu não ando segundo a ordem deste mundo, eu não ando segundo aquilo que eu vejo, mas eu ando segundo a palavra de Deus que se chama Jesus Cristo. E você tem andado segundo qual palavra? E você tem caminhado segundo qual palavra? Do medo? Do desespero? Nós estamos vivendo dias de desesperos, dias de medo, dias onde nós estamos vendo pessoas se trancando dentro de casa, esquecendo da sua família, esquecendo de tudo, esquecendo que tem um Deus que fala assim: se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sabe de quem que nós dependemos, irmão? Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da palavra de Jesus. Eu não ando segundo o que o mundo está dizendo. E você não tem que andar segundo o que o mundo diz. Você tem que andar segundo a palavra que o Senhor liberou para a sua vida. Qual que é a palavra que Ele liberou? Independente, irmão. Não é só dias de vitória. Tem dias de dor para mim e para a sua vida. Tem dias de tribulação para mim e para a sua vida. Tem dias de tristeza para mim e para a sua vida. Não importa, mas eu não vou naufragar. Eu não vou afundar. E nem você, se estiver mediante a palavra do Senhor. Olha o que acontece em Atos 3. Atos 3:6. Aqui vai falar para a gente de um homem que era colocado coxo à porta do templo.
E vai dizer assim, que esse homem ficava ali pedindo esmola. E que ele vendo Pedro e João que estava ali para entrar no templo, ele então pede uma esmola para eles. E olha o que Pedro responde. E disse Pedro, 6, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! O que Pedro tinha, irmão? Pedro tinha a palavra. Pedro entendeu que era a palavra que saía da boca dele, tinha poder. Então Pedro olha para aquele homem e fala assim, ó, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! E aquele homem dá um salto e começa a andar. Pedro entendeu, Pedro sabia que tudo que ele precisava era a palavra, e que Jesus Cristo era a palavra, e que Jesus Cristo está nele, que Jesus Cristo vive dentro dele através do Espírito Santo, e que agora ele é cheio do poder do Espírito. Você precisa entender que o que você precisa não é ouro e nem prata. Você precisa da palavra. Você precisa liberar a palavra. Você precisa liberar a palavra sobre a tua casa. Você precisa liberar a palavra sobre a sua cidade. Você precisa liberar a palavra sobre o teu casamento. Você precisa liberar a palavra sobre a sua vida financeira. Você precisa liberar a palavra sobre a tua cidade. Você precisa liberar a palavra sobre esta nação. E muitas vezes nós liberamos qual palavra? Abre a tua boca e fala a palavra que se chama Jesus Cristo. Não vai naufragar, não vai afundar, não vai ir a pique. Libera esta palavra. Libera Jesus Cristo sobre o seu casamento. Talvez você que está aí me assistindo neste momento já teve experiência com o Senhor. E talvez parou e foi a pique, não foi porque o Senhor permitiu, mas foi porque você está tentando entender. A palavra do Senhor diz assim, que as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Você está tentando entender como que tudo isso aconteceu, como que é possível estar aqui, como eu não sei como, irmão. Eu sei que o Senhor mandou. E eu estou obedecendo. Eu sei que o Senhor disse que ia acontecer. E eu estou vivendo aquilo que o Senhor disse que ia acontecer. Eu creio na palavra que se chama Jesus Cristo. Eu creio. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Senhor da minha cidade. Ele é o Senhor da minha nação. E eu creio na palavra de Jesus. Eu creio naquilo que o Jesus disse. Não desvie o seu olhar. Não olhe para o vento. Pois quem te chamou vai te sustentar. Quem te chamou vai te manter de pé. Quem te chamou, quem te mandou você vir, quem falou vem, é fiel e verdadeiro. Esse é um dos nomes que está escrito lá no livro de Apocalipse. Aquele que é fiel e é verdadeiro. Jesus Cristo. A palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra sincera, a palavra crucial, a palavra que eu e você precisa ouvir para andar e liberar para que as coisas aconteçam à nossa volta. O que o Senhor tem dito para você? Aonde você está? Qual experiência você está vivendo? Você está num barco? Vivendo uma experiência onde você tem todo o conhecimento? Onde você maneja tudo muito bem? Você conhece o lugar muito bem? E o Senhor está mandando você ir para águas profundas? Obedece.
Ou você está num barco, você está vivendo uma situação onde você não tem conhecimento nenhum, onde você não manja de nada, onde você não tem experiência nenhuma. E Jesus está falando assim, ó, vem. Então vai. A experiência de Jesus que Pedro teve foi de dia, na carne, a sua frustração. Os olhos dele podiam ver aonde ele estava pisando. Mas a experiência espiritual que Pedro teve à noite, aonde os olhos dele não tinham nem noção de onde ele pisava, não tinha a dimensão dos olhos. Porque muitas vezes, irmãos, se a gente vê com os nossos olhos, a gente começa a desacreditar. Às vezes é melhor a gente não ver e crer. Porque não é isso que fala a palavra do Senhor? Que a fé é a esperança das coisas. Que a gente... Esqueci agora o versículo, irmão. O irmão vai colocar ali para nós rapidinho. A fé é a esperança das coisas que a gente espera. E a certeza das que as coisas não se vê. Se você esperar andar só por aquilo que você está vendo, você jamais vai experimentar da palavra do Senhor. Porque para experimentar, você não vai ver com os teus olhos. Você precisa andar mediante a palavra que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Independente se é de dia, aonde você vê toda a circunstância onde você domina, ou se é à noite, aonde você não vê nada e não tem domínio sobre nada. Quem está no comando é Jesus Cristo. Quem liberou a palavra é o Senhor. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé nessa palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. O que o Senhor diz que você é. O que o Senhor diz que você vai ser. Aonde o Senhor falou que você vai pisar. O que o Senhor falou para você. Ele está pedindo para você abrir mão da melhor colheita sua. Ele está pedindo para você seguir Ele, deixar tudo para trás. Confia, irmão. Confia que Ele vai fazer você pescadores de homem, ainda que você não entenda o que isso quer dizer sobre você. Confia na palavra que foi liberada sobre você, independente da circunstância que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, independente de quanto o mar está nervoso, independente de quanto o barco está balançando. Acredite na palavra do Senhor, acredite no que Deus falou para você, acredite na palavra que se chama Jesus Cristo, independente da situação a qual o mundo vive, independente da situação a qual o mundo está passando, acredite na palavra do Senhor. Você só vai acontecer na sua vida aquilo que o Senhor determinou para acontecer. Se você estiver andando segundo a palavra dEle, nada pode te acontecer que não seja da vontade dEle. Mas se você desviar o foco, se você tirar os olhos do Senhor, você afunda. Porque o que te sustenta de pé não é você, é o Senhor. Enquanto seus olhos estão nele, você pode caminhar sobre as águas. Não tente entender o que está acontecendo. Não tente entender. Não tente entender o que está acontecendo no mundo. Não tente entender o que está acontecendo na sua casa. Não tente entender o que está acontecendo com as suas finanças. Não tente entender o que está acontecendo com a sua empresa. Não tente entender o que está acontecendo no seu casamento. Não tente entender o que está acontecendo na vida dos seus filhos. Creia somente e verá a glória do Filho de Deus. Creia somente e ainda que esteja morto, viverás. Creia somente na palavra. Creia somente em Jesus Cristo. Creia. Jesus não precisa de uma nuvem para trazer chuva. Ele faz a nuvem surgir. Ele cria um caminho no deserto. Ele te sustenta. Se Ele mandou, se Ele te chamou e você está obedecendo Ele, você está andando na palavra dEle, irmão, não tema nada. Não tema,
Porque Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para buscar. Vou preparar lugar para vocês. Creia nesta palavra. Creia. Tudo nessa terra vai passar, mas a minha palavra jamais passará. Sabe qual que é a palavra? Jesus é a palavra. Olhando para o autor e consumador da minha fé, deixando para trás as coisas, prossigo para o alvo que é Cristo. Deixa, irmão, deixa o barco, deixa a pesca, deixa as coisas deste mundo, olha para Cristo, deixa o medo, deixa a decepção, deixa a angústia, deixa a tribulação, deixa a dificuldade, deixa aqui para trás de você. Vai ficar aqui, ó, porque o autor e consumador da sua fé está bem à frente de você. Prossiga para o alvo. Sabe qual que é o alvo da minha e da sua vida? Cristo. Sabe para quem que nós devemos olhar? Cristo. Você não depende do homem. Você não depende de ninguém desta terra. Você depende do Senhor. Você depende da palavra dele. Porque você não pode acrescentar e nem tirar um tio da sua vida. Você não pode fazer nada acontecer. Você não tem o poder de fazer, e nem eu tenho o poder de dar a vida, e nem eu tenho o poder de tirar a vida. Assim como você também não tem. Porque o único que tem poder de trazer e levar é Deus. Ele tem uma palavra para você. Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. O que ele disse? Creia. Segundo qual palavra você tem andado? A palavra do homem? Ou a palavra de Deus, que é Jesus Cristo? Você está crendo no quê? Você está vivendo uma experiência com o Senhor? Não olhe para o vento. Não tema. Prossiga para o alvo, que é Cristo. Ande na palavra. Ande na palavra fiel e verdadeira, que se chama Jesus Cristo. Amém? Coloque a sua mão no coração neste momento. Tem um louvor que fala assim: que a tua palavra eu escondi. Esse louvor ele é baseado no Salmo 119, 11, que fala: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guarda, irmão, no teu coração esta palavra. Guarda no teu coração a palavra que o Senhor falou para você. Guarda a palavra que o Senhor disse para você. Não acredite no que o homem tem falado. Não acredite no que o mundo tem dito. Acredita no que o Senhor falou para você. Se Ele mandou você ir, vai. Se Ele mandou você parar, pare. Se Ele mandou você virar, vire. Se Ele falou que você vai ser pescador de homem, acredite. Não tente entender como. Só acredite no que o Senhor falou que você vai ser. Senhor, nos ajude a guardar a palavra em nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a crer no que o Senhor tem dito para nós. Senhor, que as coisas, Senhor, que nos segura nesta terra, nós íamos deixar para trás, Pai. Nós íamos deixar, Senhor, para trás de nós toda tristeza, toda dor, toda agonia, todo medo, toda decepção, toda angústia, Senhor. E que nós possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo. Que os nossos pés, Pai, não venham a vacilar, Senhor, nessa caminhada. Sustenta, ó Deus, os nossos pés na Tua palavra. Sustenta-nos, ó Pai, na Tua palavra. Sustenta-nos, Senhor, em Ti, para que os nossos pés não vacilem na caminhada. Para que nós não viemos nos desviar, Senhor, mas que nós viemos permanecer na palavra pura, sincera, fiel e verdadeira, que é Jesus Cristo. Que nós não viemos, ó Pai, querer entender o que está acontecendo, mas nós viemos crer na palavra liberada sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E assim, Pai, como Pedro entendeu: aquilo que eu tenho, isto te dou. Levante e ande. Pai,
Eu sei que eu tenho o Senhor na minha vida, Jesus Cristo, que é a palavra. E eu libero, Senhor, a palavra sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta nação, Pai. Não vai ir a pique, não vai afundar, não vai quebrar. O Senhor é quem sustém, o Senhor mantém. Esta nação, Pai amado, vai se manter de pé. Esta casa vai se manter de pé. Esse casamento vai se manter de pé. Esta família vai se manter de pé. Senhor, se eles crê, se eles continuar olhando no Senhor, Pai, não vai naufragar, vai te alcançar. O Senhor vai segurar na mão. E o Senhor, Pai amado, vai estar, ó Pai, ao lado, dentro do barco. E tudo, ó Pai, vai se acalmar. Nos leva até o Senhor, Pai. Existe este lugar, Pai, onde a circunstância, Senhor, não pode nos alcançar, onde o medo não pode nos alcançar, e este lugar é no Senhor. Nos leva, Pai, em Ti. Nos leva, Pai, a descansar no Senhor, a crer na palavra que se chama Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra fique gravada dentro do seu coração. Meu querido, nós caminhamos pela fé. Nós não andamos por vista, pelo que nós vemos, mas nós andamos por aquele em quem nós cremos. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelos pedidos de oração. Nós temos o nosso caderno de oração. Você que necessita de oração, você que precisa, sente que precisa de oração, envie o seu nome aí nos comentários dos vídeos, que nós estaremos acrescentando seu nome aqui no nosso caderno de oração, para que juntos nós todos possamos estar apresentando todas as vidas a Deus. Senhor nosso Deus, nós apresentamos a Ti a cada pedido de oração, Senhor, que está colocado aqui nesse caderno. Senhor, aqui tem nome de pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, conjugais. Santo Deus Todo-Poderoso, entra nessas vidas e age no meio desses corações, age dentro dessas casas, Senhor, age nesses corpos, Senhor.
cura aquele que está doente, aquele que está enfermo. Senhor, aquele que está aflito, Pai, traz paz a esse coração, mas não uma paz como a do homem, mas a paz que o Senhor promete na Tua palavra, que é uma paz que vai além do nosso conhecimento, que excede o nosso entendimento. Senhor, aquele que está angustiado, aquele que está deprimido, Senhor, aquele que entrou em depressão, Pai, tira essa pessoa, Senhor, desse quarto, tira, Senhor, essa pessoa desse poço, coloca essa pessoa de pé, tira, Senhor, toda a angústia do coração dela agora. Senhor, essa pessoa que está vivendo em trevas, essa pessoa que está andando em trevas, que a Tua luz brilhe sobre ela. Nós declaramos a Tua mão, nós declaramos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todas estas vidas. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, aqueles que estão angustiados. Espírito Santo de Deus, visita aqueles que estão oprimidos, aqueles que o inimigo tem oprimido, Senhor, colocando palavras na sua mente, colocando palavras, Senhor, nos seus pensamentos, falando palavras aos seus ouvidos. Senhor, que seja repreendido esse inimigo agora, que todas essas palavras caiam por terra. Santo Deus, aqueles que não podem, que não conseguem dormir, Senhor, nesses tempos, Senhor, tem muitas pessoas oprimidas, angustiadas, tem muitas pessoas que o inimigo tem oprimido, Senhor, tirando o sono, colocando dúvidas no coração, colocando angústia na mente. Espírito Santo de Deus, visita cada uma dessas pessoas agora e traz paz a elas. Senhor, nós repreendemos agora toda ação de Satanás, toda ação do inimigo, e nós declaramos cura, nós declaramos libertação sobre essas vidas. Senhor, coloca no lugar os sentimentos, coloca no lugar os pensamentos de cada um agora. Senhor, aquele que está aflito e angustiado, Senhor, aquele que tem dado ouvidos às vozes desse mundo, que tem colocado desespero nos corações, Senhor, traz paz para essa vida, traz paz para esse coração, que possam olhar somente para o Senhor, que possam ter os seus olhos fixos no Senhor, e os seus ouvidos atentos somente à Tua palavra. Nós declaramos a Tua cura, nós declaramos libertação, nós declaramos salvação. Espírito Santo de Deus, nós declaramos vida, vida. Senhor, traz vida, Senhor, aquele que estava morto. Ressuscita, Senhor, aquele que estava morto, Senhor, aquele que morreu. Porque nós sabemos que morte diante do Senhor é aquele que se afasta de Ti. Senhor, que aquele que está longe do Senhor, o Senhor traga para perto. Que aquele que está afastado dos Seus caminhos, ele se reconcilie contigo. Senhor, dá força a esse coração, coloca nele palavras de esperança, Senhor, palavras de amor. Espírito Santo de Deus, nós esperamos pelo Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos também apresentar a Ti as pessoas que contribuem com esse ministério, Senhor, com as suas ofertas e com os seus dízimos. Senhor, ninguém é obrigado. Nós não estamos no tempo da lei, Senhor, nós não vivemos na lei, nós vivemos a graça. E o que nós fazemos por amor, porque nós queremos, porque nós acreditamos no Teu Evangelho, porque nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos no reino, nós acreditamos na pregação, nós acreditamos que a pregação da palavra traz vida, nós acreditamos que a pregação da palavra traz salvação. Nós acreditamos, Senhor, no ministério que o Senhor nos deu. Senhor, abençoe a cada pessoa que contribui, que tira daquilo que o Senhor tem dado a ela, Senhor, e contribui para o crescimento da obra do Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que o Teu amor e a Tua graça, Senhor, sejam abundantes nessa vida. A palavra nos diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. A palavra nos diz que ninguém ganha do Senhor no dar. A palavra nos diz que o Senhor dá para aquele que primeiro dá. O Senhor dá em medida recalcada, transbordante, acrescida. Senhor, então abençoe essa vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe aquele, Senhor, que está passando por uma dificuldade financeira, que talvez até
tem no seu coração de ajudar esta obra, Senhor, ou outra obra, Senhor, até tem no seu coração ajudar o Evangelho, a propagar o Evangelho, até tem no seu coração proclamar o reino, Senhor, contribuir para o reino, mas não tem condições. Senhor, abre portas para essas vidas, Senhor. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as mentes, o Senhor conhece as intenções. Abre portas para essas vidas, Senhor, para que o desejo do coração se cumpra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nesses tempos de crise, a nossa esperança esteja somente no Senhor, porque nós sabemos que no Senhor nós nunca seremos enganados, nós nunca seremos confundidos, mas o Senhor nos guia, o Senhor nos protege, o Senhor nos ajuda. Santo Deus, nós te louvamos pelo culto de hoje, nós te louvamos pela tua palavra e pela oportunidade de engrandecer o teu santo nome. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, e o Senhor tem se mostrado bom a cada dia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor seja contigo e te ilumine por toda a sua vida. Que nesse final de semana você possa ter experiências com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu espero que nesse fim de semana você fale de Deus para alguém, você fale de Jesus Cristo para alguém. Eu espero que nesse fim de semana você tenha a oportunidade de trazer a paz de Jesus Cristo para alguma vida. Eu espero que nesse fim de semana você tenha a oportunidade de orar por alguém que está enfermo, para que essa pessoa seja curada. Eu espero que nesse fim de semana você seja Cristo na vida de alguém. Eu espero que nesse fim de semana você reflita Cristo na vida de alguém. Eu espero que nesse fim de semana você reflita Cristo por onde quer que você passe. Que as pessoas, quando conversarem com você e quando olharem para você, as pessoas possam ver a Deus que está dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. Nós temos um lema aqui nessa igreja, e o lema desta igreja é assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, ou está lá em Isaías 43. Que essa palavra esteja gravada no seu coração, que você também clame para o Senhor, para que Ele endireite as veredas, para que nós possamos endireitar as nossas veredas diante dEle, os nossos caminhos diante dEle. Sabe por quê? Jesus está voltando, o Rei está voltando, e nós devemos estar preparados. E preparados não só individualmente, não só eu, Cleiton, mas eu tenho que estar preparado como igreja, refletindo aquilo que Cristo determinou que nós sejamos, refletindo aquilo que o Pai escolheu, aquilo que o Pai predestinou a nós como igreja antes da fundação do mundo. E sabe que o Pai nos predestinou a ser antes da fundação do mundo? A imagem do seu Filho Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.